Prezados alunos de Biologia 1, estamos aqui na segunda videoaula referente ao conteúdo de fotossíntese e quimiossíntese. Na aula passada, a gente viu as reações de fase clara da fotossíntese, fotofosforilação cíclica e acíclica, fotólise da água. Agora, a gente continua a fotossíntese na segunda etapa dela, que é conhecida como fase escura ou etapa química ou ciclo de Calvin, o ciclo C3, tá? Então, voltando um slide aqui que passou, né? As reações de fase escura do ciclo de Calvin, pessoal, o que que elas vão envolver? Elas vão envolver reações ligadas à fixação do CO2 e também a sua redução em moléculas de glicose, tá? Então, na fase escura do ciclo de Calvin, a gente vai reduzir moléculas de gás carbônico em moléculas de glicose. Para isso, a gente vai precisar de energia química, que vai vir do ATP produzido na fase clara, de prótons, hidrogênios que vieram da fotólise da água, também da fase clara, e elétrons, né? Cheios de energia que via NADPH vieram da fase clara. Então, é aquilo que eu falei com vocês. Apesar do ciclo de Calvin, a fase escura, não precisarem da luz diretamente para acontecer, eles precisam dos produtos da fase clara que só são produzidos na presença da luz. Então, a gente fala que a luz indiretamente é essencial para a ocorrência da fase escura. Reforço que as reações de fase escura, ciclo de Calvin, ocorrem naquela matriz gelatinosa, né, que preenche o interior do cloroplasto, chamado estroma. Então, o ATP produzido na fase clara sai do tilacoide e vai para o estroma. O NADPH produzido na fase clara sai do tilacoide e vai para o estroma. Os prótons H+, que vieram da fotólise da água saem do tilacoide e vão para o estroma. E no estroma são utilizados por enzimas que existem nesse estroma para reduzir o gás carbônico em moléculas de glicose. Então, aqui na fase escura, a gente consome o CO2 e produz as moléculas de glicose, tá? E aí, pessoal, presta bem atenção nesse slide, onde a gente vai ver o que acontece no ciclo de Calvin, tá? Parece um pouquinho com o ciclo que a gente estudou lá na respiração celular. Eu não vou falar o nome aqui, não. Você é que vai fazer esse link aí, e quem sabe eu cobro isso na prova, né? Então vamos lá, gente. Cada vez que a gente roda o ciclo de Calvin, presta bem atenção, a gente vai pegar 3 moléculas de CO2, cada um com um carbono, então a gente pega 3 carbonos, tá? E uma enzima chamada rubisco, está lá no estroma do cloroplasto, e é a enzima mais abundante do planeta Terra, tá? Ela vai pegar 3 moléculas de ribulose de fosfato, e essa molécula, cada bolinha representa um carbono, ela tem 5 carbonos. Ela vai pegar 3 moléculas de ribulose de fosfato, cada uma com 5 carbonos, então ela vai pegar 15 carbonos, e vai juntar com 3 moléculas de CO2, que tem 3 carbonos. Você já sabe que esse somatório aqui vai dar 18 carbonos. Ela vai produzir, então, 6 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico. Você já viu aqui, cada molécula de ácido 3-fosfoglicérico tem 3 carbonos. 6 vezes 3, aos 18 carbonos aí. Então, essas 6 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico vão ser utilizadas para a produção de 6 moléculas de ácido 1,3 de fosfoglicérico. Vejam que ganhou um novo grupo fosfato, tá vendo? Por isso que consumiu 6 moléculas de ATP nesse processo, moléculas de ATP produzidas na fase clara, tá? As 6 moléculas de ácido 1,3 de fosfoglicérico, 6 vezes 3, continua com 18 carbonos, agora vão sofrer uma redução usando elétrons do NADPH, consumindo 6 NADPH, que entregam os seus elétrons para o ácido 1,3 fosfodicérico, como são 6, vão ser reduzidos a 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato,
cada um com 3 carbonos, 6 vezes 3, continua com os 18 carbonos. Reforço que essas 6 moléculas de NADPH que estão trazendo elétrons para reduzir o ácido 1,3 de fosfoglicérico em gliceraldeído 3-fosfato, também vieram da fase clara. E aí, pessoal, presta bem atenção. Uma dessas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato é o saldo produzido pelo ciclo de Calvin. Rafael, e as outras 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato servem para quê? Não é um ciclo? Você na primeira reação não consumiu 3 moléculas de ribulose de fosfato, você precisa repor essas moléculas para fechar o ciclo. E elas são repostas pelas 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Olha a mágica, cada molécula de gliceraldeído 3-fosfato tem 3 carbonos. Não são 5? 5 vezes 3, 15 carbonos. Usando energia de 3 ATPs, que também vieram da fase clara, esses 15 carbonos são rearranjados, produzindo 3 moléculas de ribulose de fosfato, que totalizam esses 15 carbonos. Por isso que esses gliceraldeído 3-fosfato, que sobram desse que é o saldo final do ciclo de Calvin, eles são reutilizados para repor as 3 moléculas de ribulose de fosfato. Por isso que esse ciclo se chama C3, porque ele produz uma molécula com 3 carbonos como saldo final, que é uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Mas, Rafael, não tem que fazer uma glicose? Glicose tem 6 carbonos. Você produziu uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, que tem 3 carbonos. Ah, é metade da molécula de glicose. Então, a gente vai ter que rodar o ciclo de Calvin 2 vezes. Porque aí, na hora que você rodar o ciclo de Calvin de novo, você pega mais 3 moléculas de CO2, produz como saldo mais um gliceraldeído 3-fosfato. E aí, juntando 2 gliceraldeído 3-fosfato, 3 carbonos com 3 carbonos, 6 carbonos, você produz uma molécula de glicose. E como você rodou o ciclo de Calvin 2 vezes, você consumiu, na verdade, 6 moléculas de CO2. Então, para produzir uma molécula de glicose, a gente roda o ciclo de Calvin 2 vezes, consome 6 moléculas de CO2, produz uma molécula de glicose. Cada vez que o ciclo de Calvin roda, ele consome 3 CO2 e produz meia glicose, um gliceraldeído 3-fosfato. Rodando 2 vezes, a gente tem o que a gente observou. Então, aqui, gente, eu vou deixar o GIF passar para que vocês vejam as reações químicas do ciclo de Calvin, né? Vejam que as reações do ciclo de Calvin reduzem CO2 em glicose usando a energia química que veio da fase clara via ATP e os elétrons que vieram da fase clara via NADPH, tá? Bom, o que a gente precisa de fato saber aqui é que a estequiometria de 2 rodadas do ciclo de Calvin vão permitir com que 6 moléculas de CO2 sejam reduzidas em uma molécula de glicose. Aí vocês vão ver que vão consumir todos aqueles produtos da fase clara que a gente viu no final da videoaula passada, tá? Então, o próximo slide vai juntar as 2 rodagens do ciclo de Calvin em uma única imagem, tá? Então, os números já vão estar somados, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Opa, somo aqui. Então, aqui a gente está vendo que, considerando que a gente rodou 2 vezes o ciclo de Calvin, são consumidas 6 moléculas de CO2, eu vou precisar de 12 mais 6, os 18 ATP, do 6 mais 12, os 18 ATP da fase clara e 12 NADPH, que também vieram da fase clara. Também vão ser consumidos 12 prótons H+, todos esses que vieram da fase clara, e 6 moléculas de CO2 são reduzidas
em uma molécula de glicose, liberando 18 ATPs, 18 fosfatos, 12 NADPH e 6 moléculas de água, tá? Então, aqui a gente tem, de fato, o fechamento da fotossíntese com o ciclo de Calvin, que compõe aí o conjunto de reações da fase escura, etapa química, que eu reforço, está acontecendo no estroma do cloroplasto. A gente vai lá numa cianobactéria, no citosol dela, tá? E aí é muito importante a gente ter isso aqui claro na cabeça. Muito aluno erra, isso daqui é fundamental, tá? Como eu já disse, gente, lá na reação de fotólise da água, as moléculas de gás e oxigênio são produzidas pela quebra da molécula de água na presença da luz. Então, todos os átomos de oxigênio do gás oxigênio vêm de átomos de oxigênio da molécula de água. Os átomos de carbono da glicose gerada sempre vêm dos átomos de carbono do CO2. Todos os átomos de oxigênio das moléculas de glicose gerada vêm única e exclusivamente dos átomos de oxigênio da molécula de CO2. Enquanto que os átomos de hidrogênio da molécula de glicose gerada vêm de uma parte dos átomos de hidrogênio das moléculas de água, tá? E eu falei com vocês que quando a gente considera a equação total da fotossíntese, produz água. E essas moléculas de água produzidas têm átomos de hidrogênio vindo das moléculas de água consumidas e átomos de oxigênio vindo das moléculas de CO2. Bom, gente, produto final da fotossíntese, glicose. Para que a planta usa essa glicose? Vocês têm que lembrar que a planta tem mitocôndria. Então, lá na respiração celular, aeróbica, todas as células da planta, inclusive a folha, precisam de energia química para viver. E elas pegam a glicose e o oxigênio produzido no cloroplasto da fotossíntese e mandam para as mitocôndrias da célula da folha mesmo para manter a planta viva, tirar a energia química para a planta sobreviver, produzir ATP a partir da oxidação da glicose na presença do oxigênio na mitocôndria, para a planta viver. Então, a planta cresce, reproduz, faz proteína, faz lipídio, faz tudo que ela precisa para se manter viva. Beleza? Beleza. Mas, Rafael, a planta faz muita fotossíntese, então sobrou glicose. A sobra da glicose é convertida em sacarose, disacarídeo. Então, algumas moléculas de glicose viram frutose, que é um isômero, e juntam com outras moléculas de glicose em excesso, produzindo a sacarose, que é um disacarídeo, glicose mais frutose. Sacarose cai num sistema de transporte de seiva que existe na planta, conhecido como floema. E a mistura da sacarose com outras substâncias e água forma o que a gente chama de seiva elaborada. E essa seiva elaborada é distribuída na planta para todos os tecidos que não fazem fotossíntese. E a gente tem que pensar que esses tecidos são caule, raiz. Gente, raiz está dentro da terra, não faz fotossíntese, não. E quando essa sacarose chega nesses tecidos que não fazem fotossíntese, principalmente aqui, raiz e caule, ela está cheia de mitocôndria na célula da raiz do caule. Então, pega essa sacarose, quebra no meio, libera glicose e frutose entram na respiração celular da mitocôndria, geram energia química que mantém a planta viva, faz a raiz crescer, faz o caule crescer, faz proteína, lipídio, assim, mantém a planta viva crescendo bonitinho. Rafael, faz muita fotossíntese. Então, essa sacarose deu para manter tudo funcionando e ainda sobrou um monte de sacarose. Então, o que a planta faz com esse excesso de sacarose? Ela produz celulose, que é um polímero de glicose fundamental para fazer a parede celular de todas as células vegetais e permite à planta continuar crescendo. E se ainda sobra sacarose, ela converte em amido e é a reserva de energia que as plantas conseguem armazenar, principalmente, dependendo da espécie, na raiz ou no caule, naquela estrutura da célula, aquela organela chamada leucoplasto, tá? E esses são os destinos dos produtos da fotossíntese vegetal, beleza? Mas, Rafael, a respiração celular que a planta faz, assim como a nossa, a partir da oxidação da molécula de glicose, produz CO2 e produz água.
A gente sabe que essa água não é suficiente para fazer a fotossíntese, por isso que a planta tira a água do solo o tempo todo. E esse CO2 que a planta produz na respiração celular de todas as células dela, é suficiente para ela fazer fotossíntese? A resposta é não. Como a grande maioria das plantas faz muito mais fotossíntese do que a respiração celular, a quantidade de CO2 liberada na respiração celular não é suficiente para manter essa alta taxa de fotossíntese. Então, a planta tem que tirar boa parte do gás carbônico que ela precisa da atmosfera, tá? Então, boa parte do CO2 que a planta precisa para fazer fotossíntese vem da atmosfera e ele precisa entrar dentro da folha, porque as células que fazem fotossíntese, onde estão a clorofila, estão dentro da folha. Então, a gente vai ver o ano que vem com mais detalhes, gente, mas existe um tecido que reveste a folha chamado epiderme, tá? E nessa epiderme tem algumas estruturas, que são essas aqui, que tem esse buraquinho no meio, que é o que a gente chama de estruturas conhecidas como estômatos. E através da abertura dos estômatos, esse buraquinho permite com que se entre ar dentro da folha, levando para dentro da folha moléculas de CO2. Então aqui a gente vai ter um gifzinho onde vocês vão poder observar que os estômatos, olha para cá, localizados na epiderme das folhas, permitem com que entre ar dentro das folhas e dessa forma, lá nas células fotossintetizantes, a gente tem a entrada de gás carbônico, esse gás carbônico que vai permitir com que a planta faça taxas de fotossíntese maiores do que as taxas de respiração celular, permitindo com que sobrem moléculas de glicose para fazer tudo aquilo que a gente viu ali no slide anterior. Tá bom, gente? Não vou gastar muito tempo nisso, mas os estômatos eles existem em dois estados: estômatos fechados, estômatos abertos. Quando os estômatos estão fechados, não entra ar dentro da folha, isso quer dizer que não entra CO2 para a manutenção de taxas altas de fotossíntese. Quando os estômatos estão abertos, entra CO2, entra ar, permitindo com que a planta faça taxas de fotossíntese muito altas. Mas, se entra ar no estômago aberto, permitindo com que a planta capte CO2 para fazer fotossíntese, pode sair coisa também, não pode? E aí vamos pensar, a planta está cheia de água lá dentro da folha. Está sendo iluminada pelo sol. Sol que esquenta essa água. Quando essa água esquenta, ela vira vapor de água. E, dessa forma, esse vapor de água também sai pelo estômago quando ele está aberto. E esse processo de perda de água pelo estômago aberto, na forma de vapor, em dias quentes, a gente chama isso de evapotranspiração. E se a planta começa a perder muita água na forma de vapor, ela pode sofrer um processo de desidratação, que é o que acontece quando você chega em casa num dia muito quente e acha a sua plantinha ou murcha. E aí a gente tem que lembrar que a gente está num país tropical, né? Então a gente está aqui na região perto do Equador, né? Entre os trópicos, e aqui o sol é muito intenso, a gente tem uma grande intensidade de energia luminosa incidindo sobre a crosta terrestre, nessa região tropical que a gente está, né? E é muito quente. E aí essas plantas muito comuns aqui na região tropical, aqui eu estou trazendo, por exemplo, cana-de-açúcar, né? Uma monocultura muito grande na planta tropical, também cacto, né? Planta de deserto. Como é que essas plantas resolvem esse problema, gente? Porque você tem que pensar o seguinte: o estômago tem que abrir para entrar o CO2 para fazer fotossíntese. E tem que abrir de dia, porque eu preciso de luz para fazer fotossíntese. Abrir o estômago, dia quente, muito quente, está esquentando a água dentro da planta, a planta está perdendo água na forma de vapor, mas ninguém vê cana-de-açúcar murcha, vê? Ninguém vê cacto murcho. E eles estão lá, lindões, fazendo fotossíntese em dias quentes, em lugares quentes, com muita energia luminosa,
e não ficam perdendo água na forma de vapor. Isso quer dizer, essas plantas que eu estou colocando aqui, que são adaptadas à sobrevivência no clima tropical, elas têm adaptações para evitar a perda de água excessiva na forma de evapotranspiração durante o dia, com seus estômagos abertos. Porque só com o estômago aberto ela vai conseguir captar o CO2 para fazer fotossíntese. E aí, a pergunta é como? Como as plantas adaptadas aos climas tropicais resolvem o problema de abrir os seus estômagos e permitir altas taxas de fotossíntese em regiões tão quentes como essa que a gente tem aqui no clima tropical? E aí a gente vai ter duas estratégias para resolver esse problema: as estratégias das plantas C4 e as estratégias das plantas CAN, tá? Uma delas envolve abrir o estômago em um momento diferente do dia, e a outra, uma adaptação morfológica da folha, que a gente vai ver que é importantíssimo para permitir que o estômago esteja aberto durante o dia, mas que a água não seja perdida na forma de vapor. Tá? Vamos ver primeiro as adaptações das plantas tropicais que têm ciclo C4. Tá? As plantas tropicais que têm ciclo C4, elas têm duas importantes características que permitem elas terem os estômatos abertos de dia, captando grandes quantidades de CO2, mas evitar perder água na forma de vapor. Tá? A primeira adaptação é morfológica. Nas folhas das plantas C4, a gente tem dois tipos de célula, tá? Células do mesofilo, que estão perto da epiderme, aonde estão os estômatos, que permitem a entrada do CO2, e células da bainha vascular, que ficam em volta dos feixes condutores de seiva, aonde está a água. Né? A água vem das raízes para as folhas via sistema de xilema, que é um outro vaso condutor de seiva da planta. Tá? Então, lá no sistema vascular está cheio de água. Células que estão em volta desse sistema vascular são as células da bainha vascular, e as células que estão mais perto da epiderme, onde estão os estômatos, são as células do mesofilo. E aí, as células do mesofilo, você já entendeu, elas estão longe do feixe vascular. As células do mesofilo estão longe da água e perto do estômago. Então, a planta C4 deixa o estômago aberto o dia inteiro, dependente da hora do dia. Pelo estômago aberto, entra ar, entra o CO2. Tranquilo? Bom, nas células do mesofilo acontece o ciclo C4, que é uma estratégia metabólica agora, que é a segunda característica dessas plantas, que pega o CO2 que está entrando pelo estômago aberto e junta ele com uma molécula de 3 carbonos conhecida como fosfenol piruvato. Na hora que você pega uma molécula de 3 carbonos e junta com uma molécula de CO2 com um carbono, você produz a molécula de oxaloacetato, que tem 4. Por isso que esse ciclo se chama C4, porque produziu uma molécula com 4 carbonos. O oxaloacetato sofre uma reação, se transforma em malato, que também continua com 4 carbonos. E aí o malato, gente, é transportado da célula do mesofilo para a célula da bainha vascular. E lá na célula da bainha vascular ocorre uma quebra da molécula de malato, liberando CO2 na célula da bainha do feixe vascular e liberando piruvato. Piruvato esse que volta para a célula do mesofilo e, usando a energia do ATP, vira fosfenol piruvato, tá? E o CO2 foi liberado lá na célula da bainha do feixe vascular, pertinho da água, onde nós vamos ter as reações de fase clara e fase escura. É aqui que ocorre o ciclo C3, é aqui que ocorre o ciclo de Calvin. E aí esse CO2 vai ser utilizado junto com todos os produtos da fase clara para a produção da glicose. Então vejam, por que é que essa planta não perde água na forma de vapor se ela fica com o estômago aberto o tempo todo, em dias tão quentes aqui na nossa região tropical? Porque a célula que está perto do estômago aberto, ela está muito distante do feixe vascular. Então, essa água que está aqui no sistema vascular, ela não fica na forma de vapor nas células do mesofilo. Então, não ocorre perda de água na forma de vapor por esses estômatos abertos
que ficam abertos o tempo todo. Por isso que as plantas C4 conseguem ter altas taxas de fotossíntese aqui no clima tropical. Que plantas são essas, Rafael? Principalmente cana-de-açúcar, milho e o sorgo, tá, gente? Alguns tipos de forrageira, aí para os meninos da agropecuária, também fazem ciclo C4, tá, gente? Braquiária, mombaça, tifton, forrageiras adaptadas aqui no nosso clima tropical, alta produtividade de biomassa, porque consegue fazer essa fotossíntese adaptada aqui. Ah, mas você falou que tinha outra adaptação, plantas CAN. As plantas CAN, gente, não tem essa célula do mesofilo diferente da célula do feixe vascular, tá? Então, as células que fazem fotossíntese nas plantas CAN estão pertinho dos estômatos. Qual que é a estratégia da planta CAN? Ela abre e fecha os estômatos em 2 momentos do dia. Quando que é mais fresquinho, gente? De dia ou de noite? De noite. Então, quando está de noite, que o clima e a temperatura na região tropical são mais amenos, as plantas CAN abrem o seu estômago. Com os estômagos abertos à noite, elas captam as moléculas de CO2 e jogam para dentro. Mas, Rafael, de noite não tem produto da fase clara, ela não faz fotossíntese. Concordo. Então, todo esse CO2 que ela pegou de noite, ela faz o ciclo C4 e armazena esse CO2 na forma de malato. Esse malato é armazenado dentro do vacúolo dessa célula na forma de ácido málico. É nada mais do que um malato com um íon hidrogênio, tá, gente? Malato, beleza? Quando chega de dia, ela fecha os estômatos e não consegue mais captar CO2, mas também não perde água na forma de vapor. O malato de dia é liberado do vacúolo para o citosol, esse malato entra no cloroplasto e lá ele vai perder o CO2 que é utilizado no ciclo de Calvin, ciclo C3 normal, que está acontecendo no estroma do cloroplasto. E o que sobra aqui, que é o piruvato, a gente já sabe que é convertido novamente em malato de noite quando o CO2 é captado. Então, as plantas CAN, elas têm uma estratégia, elas também têm um ciclo C4, elas armazenam carbono, CO2, na forma de malato de noite, mas elas abrem e fecham os estômatos em 2 momentos do dia. E de noite, quando elas estão com seus estômatos abertos, aprisionando CO2, elas perdem pouquíssima quantidade de água na forma de vapor, porque elas, a temperatura está muito baixa, então a água não evapora em grande quantidade. Tranquilo? Quem são essas plantas, gente, com o metabolismo CAN? São as cactáceas, né? Então, suculentas, cactos e todos os parentes são plantas CAN. As orquídeas também são plantas CAN. E o nosso querido abacaxi também é uma planta CAN. Tranquilo? Então, pessoal, aqui a gente tem as plantas C3, tá? São as plantas normais, principalmente de clima temperado. E no clima tropical a gente tem plantas C4, que dividem, né, o ciclo C4 e o ciclo de Calvin em 2 tipos de célula diferentes, né, evitando a perda de água do feixe vascular. E as plantas CAN, que fazem ciclo C4 e C3 na mesma célula, mas dividem o momento de abertura do estômago de dia e de noite, ok? As plantas C4, independente de ser CAN ou a própria C4, sempre tem taxas de fotossíntese muito maiores do que plantas C3, porque elas conseguem absorver e trabalhar em radiação luminosa mais intensa, sem sofrer desidratação, tá? Pessoal, aqui a gente tem um resumo geral da fotossíntese, o que são as reações de fase clara, luminosas, o que elas envolvem, reações de fase escura, onde, o que ocorre, o que é produzido em cada uma delas. Eu queria só fazer uma reflexão antes da gente ir para a quimiossíntese, que é o seguinte: existe uma coisa nas plantas que se chama ponto de compensação fótica. Vocês lembram? Planta faz respiração celular, planta faz fotossíntese, beleza? Se a taxa de respiração celular for maior do que a de fotossíntese, ela vai ter que usar as reservas energéticas dela na forma de amido para suprir a falta de glicose, que a fotossíntese está baixa, e para manter essa respiração celular alta. Então, quando a respiração celular é maior do que a fotossíntese, falta glicose para ela se manter viva. Essa glicose vem das reservas de amido. Então, as reservas de amido nessa situação são consumidas. Quando as taxas de fotossíntese se igualam às taxas de respiração celular, tem o ponto de compensação fótica.
toda a glicose que ela produz na fotossíntese é a continha certinha para ela se manter viva. Vai ter produção de reserva energética? Não, porque toda a glicose é suficiente para manutenção do metabolismo. Agora, quando as taxas de fotossíntese superam o ponto de compensação fótica, e aí a fotossíntese fica maior que a respiração celular, aí sim, gente, todo o excesso de glicose é utilizado para a fabricação de amido. E não esquecer daquela relação com a aula de ecologia, né, gente? Boa parte da radiação solar é perdida porque não é absorvida pela clorofila. Quando a gente tem a radiação solar, só aquela que é absorvida pelas folhas tem importância para a fotossíntese. Boa parte dessa energia da luz é perdida na forma de calor e não é utilizada para a produção de ATP nas reações da fase clara. Nas reações da fase escura, nós temos uma ineficiência de transformação de ATP em ligações químicas da molécula de glicose. Então, apenas 5% da energia luminosa é utilizada para a produção de fotossíntese, tá bom? Então, gente, aqui a gente tem novamente um exercício, a gente vai fazer em sala de aula, mas só lembrando, na etapa fotoquímica, água é convertida em oxigênio, produzindo ATP e NADPH, que permitem o CO2 ser utilizado para a produção da glicose. Etapa fotoquímica no tilacoide, etapa química no estroma do cloroplasto. Beleza? E aí a gente chega no nosso último metabolismo, que também é um anabolismo da glicose. A gente vai produzir glicose a partir de moléculas simples, gás carbônico e água, mas sem a presença da luz. E esse metabolismo se chama quimiossíntese. Então, a quimiossíntese é feita por bactérias autotróficas, que produzem sua própria biomassa, né? Mas não fotossintetizantes. A quimiossíntese, portanto, gente, representa um anabolismo da glicose. A gente vai construir a molécula de glicose a partir de moléculas simples, CO2 e água, mas a fonte de energia para esse anabolismo não é a luz. O que é a fonte de energia, então, para fazer o anabolismo da glicose na quimiossíntese? Uma reação de oxidação de uma molécula inorgânica. Pelo amor de Deus, você já aprendeu comigo o que é uma molécula inorgânica. É uma molécula que não pode ter ligação de carbono e hidrogênio. Então, uma bactéria quimiosintetizante pega uma molécula inorgânica, oxida ela, produzindo uma molécula inorgânica oxidada, e nesse processo ela extrai energia química na forma de ATP. Essa energia química que veio da reação de oxidação de uma molécula inorgânica, a bactéria quimiosintetizante usa para reduzir gás carbônico e água em glicose e libera oxigênio. Por isso que a gente fala que a fonte de energia para uma bactéria quimiosintetizante não é a luz, e sim uma reação de oxidação de uma molécula inorgânica. Aqui a gente vai ver rapidinho, gente, algumas bactérias que fazem quimiossíntese. As ferrobactérias, pessoal, utilizam a energia da oxidação de compostos inorgânicos que tenham ferro para reduzir gás carbônico e água em glicose. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, ferrobactérias que pegam o óxido ferroso, oxidam ele a óxido ferro, produzem energia química na forma de ATP, que é empregada para reduzir CO2 e água em glicose e oxigênio. Onde a gente encontra essas bactérias? Em ferrugem, gente. Então, quando a gente vê um biofilme em adutoras de água, aqui a gente está vendo uma adutora de água cheia desse biofilme, né, de ferrugem, ele está cheio de ferrobactéria, tá? Fazendo essa reação de oxidação do óxido ferro em óxido ferroso, perdão, em óxido férrico, produzindo energia que ela usa para reduzir CO2 em glicose. Lembra do ciclo do nitrogênio? Então, lembra que a gente tinha a bactéria que pegava a amônia e transformava em nitrito? Quando ela faz isso, ela está fazendo uma oxidação de amônia e nitrito, produzindo energia química que ela usa, né, na forma de ATP para reduzir gás carbônico e água em glicose. E faz uma das reações
do ciclo do nitrogênio, a nitrificação. A nitrobacter, né, ela pega o nitrito, oxida a nitrato, nitrosação, e dessa forma produz energia química na forma de ATP, que ela usa para pegar gás carbônico e água, transformar em glicose e oxigênio. Verifiquem, pessoal, se essa é a reação de nitrificação e se essa é a de nitrosação, ou o contrário, tá? Mas lembre-se, são reações que ocorreram lá no ciclo do nitrogênio e são reações de quimiossíntese. Então, através dessas reações do ciclo do nitrogênio, elas oxidam compostos nitrogenados e produzem energia química que elas usam para construir molécula de glicose a partir de CO2 e água, tá? Lá no ciclo do enxofre, nós também vimos que as sulfobactérias, muito comuns em vulcões, elas também fazem uma reação de oxidação do sulfeto de hidrogênio, H2S, em enxofre elementar. E quando elas fazem essa oxidação, lembrando que o sulfeto de hidrogênio é um composto inorgânico, elas produzem energia química na forma de ATP, que elas usam para reduzir o gás carbônico e água em molécula de glicose, também é um exemplo de bactéria quimiosintetizante. E para terminar, as metanobactérias são bactérias que vivem em pântanos, produzindo gás metano, e no intestino dos mamíferos. Nós, e também dos ruminantes, aqui a gente tem uma vaquinha representando, essas bactérias, quando oxidam o CO2 em gás metano, elas produzem energia química, energia na forma de ATP, que elas empregam para transformar CO2 em água em glicose. E dessa forma, elas também, essas metanobactérias, são quimiosintetizantes. Tem uma importância ecológica muito grande, porque esse gás metano, produzido em grande quantidade pela bovinocultura de leite de corte, ele é um gás que contribui para a intensificação do efeito estufa, que, por sua vez, contribui para o aquecimento global, linkando com as nossas aulas de ecologia. Tá bom, pessoal? Com isso, então, nós encerramos o nosso conteúdo de Biologia 1. Espero que tenha sido para vocês de grande aprendizado. Gravei essas videoaulas para auxiliá-los nessa reta final do primeiro ano em Biologia e espero estar com vocês em breve na continuação dos nossos estudos no segundo ano em Biologia 2. Não deixem de assistir as duas videoaulas e vejo vocês na conclusão do ano letivo em sala de aula. Forte abraço e não deixem de estudar. Até mais.